noite novamente. Aqui é o psicólogo Dinarte Lima, psicólogo que vai te ajudar a lidar com os conflitos no seu relacionamento e ajudar você a ter uma relação mais saudável, mais leve, mais divertida, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre os 3 grandes erros que podem atrapalhar a comunicação no seu relacionamento. Tá? Separei aqui 3 grandes erros que são comuns no relacionamento, que acontecem bastante e que acabam atrapalhando a qualidade do relacionamento, tá bom? Então vamos lá, vamos começar essa live. Hoje a gente vai falar sobre os 3 grandes erros. A gente sabe que tem pontos negativos e pontos positivos dentro do relacionamento. Tem coisas que contribuem para que a gente consiga ter um bom relacionamento e tem coisas que não contribuem. E é isso que a gente vai falar hoje. Boa noite, Rony. Hoje a gente vai falar sobre 3 erros que atrapalham a comunicação no relacionamento. Então, a qualquer momento, pode mandar a tua pergunta, tá bom? Que a gente vai interagindo aqui, a gente vai conversando, certo? Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero conversar com vocês é sobre relacionamento em geral, tá? Sobre relacionamento, sobre comunicação no relacionamento. O primeiro ponto é que existe uma importância muito grande da comunicação no relacionamento. Né? E muitas vezes, a gente negligencia essa importância. A gente não considera esse fator como um fator extremamente importante no relacionamento. A comunicação, ela pode servir de dois elementos, 2 funções básicas no relacionamento. A primeira é a resolução de conflitos, né? Ela gera a possibilidade de você conseguir resolver os problemas no teu relacionamento a partir da comunicação. Então, é uma ferramenta que gera a resolução de conflitos. Porém, ela também é uma ferramenta que gera conflitos. Aí a gente pode ficar meio confuso, né? Dinarte, como assim? Gera conflitos e resolve conflitos. É porque se você tem uma boa comunicação, se você tem uma comunicação adequada e saudável, você consegue gerar no teu relacionamento bons resultados. E isso vai gerar uma relação de qualidade, um relacionamento de qualidade. Se você não tem uma boa comunicação no teu relacionamento, é cheio de erros, isso vai causar brigas no teu relacionamento, isso vai causar mais problemas do que resolução. Então, ela serve como uma faca de 2 gumes. Tanto pode gerar muita resolução de conflito, como pode gerar muitos problemas. E é por isso que ela é tão importante no relacionamento, né? Muitas pessoas dizem assim, o amor suporta tudo. E o amor suporta realmente muita coisa, galera. Mas o amor não suporta uma má comunicação. Isso é fato. E a gente precisa se atentar a isso. Tem gente que ama muito o parceiro. Mas se a comunicação está desgastada no relacionamento, possivelmente esse relacionamento não vai durar muito. Porque a comunicação, ela destrói até mesmo o amor. O amor, ele não se sustenta quando uma pessoa tem uma má comunicação no relacionamento. Tá? Então é preciso a gente se atentar à importância, só para você ver como o diálogo e a comunicação são 2 elementos um elemento, né, muito importante na comunicação, no relacionamento, tá bom? Então a gente precisa aprender a se comunicar e para isso eu separei aqui 3 elementos que são precisos, né, que a gente precisa se atentar para a gente aprender a se comunicar melhor. O primeiro dele é autoconhecimento. É impossível você se conhecer se você se comunicar bem no seu relacionamento se você não se conhece, se você não conhece as suas dores, os seus medos. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente está se comunicando, a gente se comunica também com as nossas emoções. Então, no momento que a gente fala algo, no momento que a gente briga com o nosso companheiro, com a nossa companheira, a gente está ali expressando as nossas emoções também. Então, a gente precisa se conhecer, entender as nossas inseguranças, entender os nossos medos. Por exemplo, o ciúme, ele é muito baseado nos nossos medos, nas nossas inseguranças. Então, se você não entende quais são as suas inseguranças e os seus medos, provavelmente você vai passar a vida inteira em um jogo, né, de briga dentro do seu relacionamento baseado no ciúme que vem de uma insegurança. E você precisa entender essas inseguranças para conseguir lidar melhor com o seu ciúme, entende? Ou até mesmo com o ciúme do seu parceiro ou parceira, tá bom? Então o autoconhecimento é um pilar fundamental para a gente aprender sobre a nossa comunicação. O segundo ponto é a disponibilidade em aprender.
Por exemplo, muitas pessoas não acham que a comunicação é um elemento importante. Mesmo sabendo disso que eu estou falando, ainda ficam duvidando da capacidade que a comunicação tem no relacionamento. E o que eu posso dizer é que sem comunicação não há relacionamento. E mesmo assim as pessoas não se disponibilizam para isso. E a disponibilidade em aprender é algo fundamental. E outra coisa é a leitura apurada do outro. Para eu conseguir me comunicar, eu preciso aprender a ler o meu parceiro ou minha parceira. Eu preciso olhar para ele e conseguir perceber coisas que, se eu não tivesse olhado atentamente, eu não perceberia. E não é fazer leitura, né? Leitura, adivinhação. Não é fazer adivinhação. A gente vai falar que, inclusive, a adivinhação é um dos 3 erros de hoje, tá? A gente vai falar de 3 muito importantes. Se você ficar comigo até o fim, você vai entender toda a estrutura desses 3 erros, tá bom? Então, primeiro, autoconhecimento. Segundo, disponibilidade em aprender. E terceiro, uma leitura apurada do outro. São 3 elementos que vão te ajudar a você conseguir melhorar a sua comunicação. E por que ter uma boa comunicação, né? Essa é uma pergunta importante. A comunicação, como eu falei, ela é capaz de estruturar um bom relacionamento, resgatar um relacionamento que está talvez ali à beira de um divórcio. A comunicação ela é capaz de fazer isso. Né? Ela constrói, reconstrói e ressignifica um bom relacionamento. Então, essa é a importância de você aprender a se comunicar no seu relacionamento. Hoje a gente vai falar, como eu disse, sobre 3 erros, coisas que você geralmente erra todos os dias no seu relacionamento. E aí é bom eliminar isso o mais rápido possível ou minimizar, porque quando você faz isso, tende a melhorar a sua relação, dá um pulo, um mortal carpado, um duplo mortal carpado, é assim que fala, de qualidade no teu relacionamento, tá bom? Olha só, o Rony colocou verdade. Eu e minha esposa, os dois é assim. Este caso é o meu, à beira do divórcio. Então, Rony, é exatamente isso. E aí, quando a gente pensa em comunicação, a comunicação ela é capaz de te ajudar com isso. Se você deseja realmente resgatar, eu não gosto muito da palavra salvar, porque não tem nada para salvar, mas transformar o teu relacionamento em algo totalmente diferente, a comunicação é uma das ferramentas que precisa estar no teu relacionamento. Precisa estar, mas não de qualquer forma, de uma forma estruturada, seguindo um método, que é o que eu vou te passar aqui com esses erros agora. O primeiro grande erro chama-se abstração seletiva ou visão de túnel, tá? E basicamente é focar no lado negativo das coisas. E aí vão me dizendo se vocês costumam fazer isso com constância no relacionamento de vocês, tá bom? Mas a pessoa que tem essa abstração seletiva ou visão de túnel, ela só consegue olhar para o outro com olhos negativos. Ela só consegue ver as qualidades, ela não consegue, na verdade, ver as qualidades do outro. Ela só consegue ver os lados negativos. Ela desconsidera que o parceiro faz algo de bom. Ela não consegue focar no lado positivo nem das atitudes, nem das características do parceiro, né? Toda vez que o parceiro erra, a pessoa é a primeira a apontar o dedo. Entende? Então, essa abstração seletiva é quando a minha visão, ela só foca no negativo. Então, eu só consigo olhar o lado negativo do meu parceiro. E o tempo inteiro eu estou acusando, o tempo inteiro eu estou apontando o dedo. Olha, você fez isso errado. Olha, não era assim que era para você ter feito. Olha, eu te avisei que isso ia dar errado. E isso vai causando uma esfera, né, de negatividade dentro do relacionamento. Qual o objetivo dessa seletividade? É uma coisa importante para a gente pensar. O que você tem como objetivo ao olhar o tempo inteiro para os pontos negativos do seu parceiro? Qual é o seu objetivo com isso? Muitas vezes, as pessoas quando olham apenas para o lado negativo, elas têm o objetivo de se sentir mais capaz dentro do relacionamento, né? De se sentir alguém mais empoderada. E muitas vezes isso vem de uma necessidade de segurança, né? Elas são pessoas extremamente inseguras, né? Rony colocou assim, minha esposa é assim, não vê o meu lado bom, só o ruim. Aí, despeja em cima de mim. Pois é, Rony. E às vezes, por exemplo, isso pode ser uma insegurança dela. Que é exatamente isso que eu estou falando aqui. Que muitas vezes a pessoa que só vê o lado negativo do outro, ela está tentando se sentir mais capaz.
ela está tentando se sentir mais segura no relacionamento, ela é uma pessoa extremamente insegura, né? E aí surge a necessidade, muitas vezes, de se defender dentro do relacionamento. Muitas vezes não necessariamente de você, mas às vezes de uma experiência passada. Essa pessoa talvez ela já tenha tido uma experiência passada, não foi confortável passar por essa experiência, e aí ela tenta se defender o tempo inteiro. Rony falou assim: outra coisa, nunca acredita no que falo, mas acredita em terceiros. Então, que também entra aqui dentro desse ponto, né? Além de focar no lado negativo, a pessoa acaba não acreditando na palavra, né? Então é algo muito complicado isso. Isso fala de confiança também dentro do relacionamento. Fala também de comunicação, que são dois elementos aqui que se casam, confiança e comunicação. Então é preciso a gente pensar que existem consequências negativas para as duas partes. Tanto para a parte que está se comunicando dessa forma, que não consegue ver o lado positivo do outro, não consegue ver as características positivas do outro e fica apenas acusando, falando do lado negativo, não consegue sequer fazer um elogio para o outro. Por mais que ele acerte em algo, por mais que ele tenha sido bacana em algo, a pessoa não consegue fazer um elogio, não consegue reconhecer uma qualidade, não consegue reconhecer algo de positivo no outro. Então isso tem consequências negativas, emocionais e negativas para as duas partes. Primeiro eu vou falar para as consequências emocionais de quem faz isso dentro do relacionamento, de quem age dessa forma, tá? A primeira consequência é o quê? A pessoa que faz isso, ela pode sentir que vive em um relacionamento com alguém que só tem pontos negativos. Imagina só, se eu o tempo inteiro só consigo ver no meu parceiro, no meu companheiro, coisas negativas, eu vou sentir que o tempo inteiro eu vivo num relacionamento negativo. Eu vou sentir que o tempo inteiro eu vivo num relacionamento ruim. Porque é só isso que eu consigo ver, é só isso que eu consigo enxergar. Então, uma das grandes consequências da pessoa que age assim dentro do relacionamento, que só consegue enxergar o lado negativo do outro, é sentir que vive em uma relação com alguém que só tem pontos negativos. Isso vai trazer uma sensação de infelicidade muito grande em algum momento. Isso para quem pratica isso. A gente chega já para quem sofre com isso, que é o caso do Rony que está trazendo aí. A segunda grande consequência emocional é viver com alguém que não contribui para o seu crescimento. Então, se você está reclamando o tempo inteiro do seu parceiro, você vai sentir em algum momento que aquela pessoa não contribui com você em nada. Que aquela pessoa está sendo mais uma pedra no seu sapato do que alguém que está contribuindo para o seu crescimento e para a sua evolução. E se isso acontece, em algum momento você vai pensar em desistir desse relacionamento. Por mais que isso seja um pensamento irracional e uma visão incoerente de olhar para o teu relacionamento. Uma visão rígida, uma visão inflexível, tá? Mas mesmo assim você vai pensar em desistir. Porque se você só consegue ver aquela pessoa como alguém que só traz coisas negativas para você, ela não vai contribuir para o teu crescimento, tá? Outra coisa que vai te trazer, para quem age dessa forma no relacionamento, não vai permitir que você olhe para o outro com um olhar de admiração. Como é que você vai olhar com um olhar de admiração para alguém que só te parece ter coisas negativas e pontos negativos? Não parece ter características boas dentro do relacionamento. Parece ser alguém que é problemático o tempo inteiro, alguém que só erra o tempo inteiro no relacionamento. Lembrando que essa é a visão de quem age dessa forma. Eu não estou dizendo que a pessoa é assim. E aí existe uma diferença muito grande entre a forma como eu olho para as coisas e a forma que as coisas de fato são. E a gente precisa fazer essa distinção dentro do relacionamento, tá bom? Então ela não... Vamos lá, vou fazer uma recapitulação aqui para vocês. São 3 grandes impactos aqui para quem age dessa forma. O primeiro é sentir que vive com alguém que só tem pontos negativos. O segundo é viver com alguém que não contribui para o teu crescimento. E o terceiro é não te permite olhar com um olhar de admiração para essa pessoa, tá? Mas as consequências elas não param por aí. Tem consequências também para o outro, né? Para quem sofre com isso dentro do relacionamento porque o parceiro é dessa forma. A primeira grande consequência é ele se sentir desvalorizado. A pessoa que não se sente em nenhum momento acolhida nas suas características ou nos seus comportamentos, nunca é elogiada, nunca o parceiro ou a parceira olha com um olhar positivo para ela,
consequentemente ela vai se sentir desvalorizada, diminuída, vai sentir que não é amada dentro do relacionamento. Essa pessoa ela pode desenvolver uma baixa autoestima. Ela pode desenvolver sentimentos como ansiedade, estresse, revolta. E essa revolta pode culminar também num bloqueio para ela se defender o tempo inteiro. Então, se essa pessoa ela se sente dessa forma, ela vai tentar se defender dentro do relacionamento. E essa defesa muitas vezes pode soar como agressividade. Ele pode, de fato, agir de forma agressiva. Porque se o outro só consegue ver o lado negativo dele, ele pode também só olhar o lado negativo do outro. E aí a gente vai cair num campo de guerra que acontece dentro dos relacionamentos. As duas partes ali, uma tentando colocar o lado negativo do outro dentro do relacionamento. É um verdadeiro campo de guerra. Vocês conseguem entender isso? Conseguem entender que é uma loucura isso? E que acaba gerando, e aqui loucura eu estou dizendo assim, porque é muito confuso isso, e acaba gerando muitas brigas. Tá aí, ó, Rony acabou de completar, e aí começa as brigas. É briga para todo lado, começam as brigas porque o outro não consegue se sentir valorizado, o outro só consegue ver o lado negativo e as duas partes começam a entrar num campo de infelicidade enorme, tá? Então esse é o primeiro grande erro que tem no relacionamento. É você só olhar o lado negativo do outro, é você não saber reconhecer quando o outro tem algo de positivo. Ah, ele agiu de forma bacana, eu não consigo ver isso. Ele é uma pessoa bacana, eu não consigo enxergar isso mais. Isso é um erro de comunicação no relacionamento, tá? Um erro muito grande, por sinal. E aí, as formas de se comunicar isso são das mais variadas. Você nunca faz nada certo, você nunca consegue acertar alguma coisa, ou você nunca faz isso da maneira que eu gostaria que você fizesse, que é um grande outro erro que a gente vai já conversar sobre eles, tá bom? Então, existe esse erro e eu vou dizer agora uma dica, né? Dicas práticas para vocês conseguirem lidar com isso, tá? A primeira grande dica é: entenda que isso faz mal ao seu relacionamento, né? Entenda que isso torna a sua relação pouco saudável. Se você não consegue compreender isso, o primeiro ponto antes disso que eu vou trazer para vocês é: se autoanalise. A autoanálise é um ponto muito importante para a vida, gente, para a vida de vocês. A gente precisa ter a capacidade de se autoanalisar. E esse elemento, preste atenção, as pessoas elas comunicam isso. E o seu parceiro vai comunicar para você também. Se você está fazendo muito isso no relacionamento, de estar o tempo inteiro só olhando o lado negativo do outro, o outro vai comunicar isso em algum momento. Ele vai dizer para você que você só olha um lado negativo dele. E se você não para ouvir o outro, também é um problema, entende? A escuta atenta é um ponto fundamental no relacionamento. A gente precisa parar para ouvir o que o outro está falando pra gente e assimilar isso. E a partir dessa escuta atenta do outro, você precisa mudar os seus comportamentos. Não é sempre que o outro falar que você vai mudar, obviamente, porque às vezes o outro também pode estar errado, mas você precisa se atentar para ver se é necessário fazer essa mudança, tá bom? Então, entenda que elogiar o parceiro, colocar ele para cima, falar quando ele faz as coisas certas, não olhar só o lado negativo dele, mas também olhar o lado positivo, te faz uma pessoa mais forte e não uma pessoa mais fraca. Um dos grandes problemas disso é que às vezes quando a gente vai elogiar o outro, quando a gente vai falar sobre as características positivas do outro em um relacionamento que já está cheio de conflito, cheio de atrito, a gente acha que vai se sentir vulnerável diante do outro, né? Mas isso não vai te trazer vulnerabilidade. Talvez, na verdade, traga vulnerabilidade, mas não vai te trazer fraqueza. Você não vai ser uma pessoa mais fraca por isso, você vai ser uma pessoa mais forte. Isso vai tornar a sua relação mais saudável a partir do momento em que você olhar para o outro e conseguir reconhecer os pontos positivos para ele, dele, né? E para a sua relação. Isso vai contribuir para o crescimento dele também. Então, no momento, eu acho que se você tá com uma pessoa, vamos falar sério, se você tá com uma pessoa dentro do relacionamento, você só consegue enxergar o lado negativo dela, você não tá contribuindo para o crescimento dessa pessoa. E eu acho que o objetivo de um relacionamento é sempre contribuir, por mais pouco que você contribua, você tem que contribuir com o outro de alguma forma,
tá? E a gente contribui com o crescimento do outro quando a gente consegue enxergar nele as características positivas e consegue expressar isso. Não é só, eu sei os pontos positivos dele e não preciso falar isso. Você precisa, todo mundo precisa falar isso, tá bom? Olha só, Rony colocou aqui, você fala a verdade porque eu fico nervoso e falo dos seus pontos negativos. Exatamente, é isso que acontece. Quando o parceiro só consegue ver os lados negativos do outro, aí o outro também vai tentar se defender, né? E acaba formando esse jogo de guerra, esse campo de guerra, tá? Uma dica prática aqui, mande mensagem parabenizando quando fizer algo. Mandar mensagem pelo WhatsApp, eu coloquei aqui uma das dicas, prega um post-it em algum lugar, porque muita gente tem dificuldade em falar, né? Então escreve, mas fala isso de alguma forma. Você precisa expressar isso na comunicação de alguma forma, seja na comunicação verbal, seja na comunicação escrita, seja na tua comunicação corporal, na forma de você parar, olhar para o outro e ouvir o outro atentamente. Mas você precisa comunicar isso de alguma forma. Fale sobre características do outro que você gosta. O que você gosta do outro? Se for difícil, deixa um recado, como eu disse, né? Deixa num post-it, deixa uma mensagem no WhatsApp, mas fala isso de alguma forma. Esqueça o mais. É um grande problema o mais. Mais, M-A-S. É um grande problema. Por quê? Algumas pessoas que têm dificuldades em elogiar o parceiro na relação dizem assim, não, você acertou no que você estava falando, mas... E aí vem um porém, né? Que a pessoa coloca ali onde não precisaria daquilo. Uma ressalva que ela quer fazer, mas não precisaria. Porque aí você parece, é meio que você anular todo o elogio que você estava fazendo. Não, você é uma pessoa bacana, mas você agiu de uma forma correta, mas e é um problema, tá bom? Então esqueçam mais. Perceba que se há mágoas que distorcem a sua forma de ouvir o parceiro. Muitas vezes isso acontece com traição, né? Por exemplo, a mulher ela foi traída dentro do relacionamento e aí depois dessa traição gerou-se muitas mágoas, muitos conflitos internos ali. E aí agora toda vez que ela vai falar com o parceiro, ela só consegue falar sobre os pontos negativos dele, né? Só consegue falar de forma ríspida muitas vezes, ressaltando esse lado negativo, essas características negativas. E por trás de tudo aquilo tem um sentimento ali de mágoa, de rancor, devido àquela traição que aconteceu. Então é preciso a gente pensar se há dentro do relacionamento alguma mágoa, né? Alguma coisa que ficou ali, algum resíduo emocional que ficou anteriormente. E eu preciso resolver isso, porque senão isso o tempo inteiro vai ficar ali, ó, reverberando, vai ficar passando na comunicação do meu relacionamento, mesmo que eu não consiga perceber. Então, mesmo que eu não consiga perceber isso de imediato, se tem mágoa, se tem rancor, se tem uma situação de traição, se tem uma situação de infidelidade, isso vai ressoar em algum momento no relacionamento, se não for bem resolvido. E a comunicação é um dos elementos fundamentais para a gente conseguir resolver isso, para a gente conseguir resolver esses conflitos, tá bom? Então perceba se há essas distorções ali devido a alguma mágoa do passado. E ouça de maneira mais atenta o parceiro. Perceba o mais e o menos nele, o positivo e o negativo. Não perceba somente o lado negativo do seu parceiro, tá bom? Se atente para isso. Esse é nosso primeiro grande erro no relacionamento, que é focar apenas no lado negativo do parceiro, tá bom? E agora a gente vai falar do segundo grande erro, que é a adivinhação. Olha só, a adivinhação é um dos erros mais comuns. Vamos lá, digam aí uma frase que vocês acham que representa adivinhação no relacionamento. O que vocês acham que representaria? Uma frase que vocês acham que vocês já falaram. Isso ocorre, esse é um dos erros que ocorre diariamente, praticamente. Diariamente, praticamente. Eles ocorrem com frequência. Esse erro ocorre com frequência no relacionamento, tá? Esse erro é basicamente assim. É quando um dos dois assume que pode adivinhar o pensamento do outro ou o comportamento. Então, eu tenho certeza de que você ia falar isso. Ou eu tenho certeza que quando você falou isso, você queria, na verdade, dizer aquilo. Então, é uma adivinhação do que o outro ia falar ou pensar. Stephanie, é isso? Colocou assim, conclusões precipitadas.
Na verdade, não é nem precipitadas, é conclusões. Eu tenho uma certeza de algo. E aí eu tento adivinhar isso baseado na minha forma de interpretar no relacionamento. Entende, Stephanie? Então, é você achar que você sabe mais do outro do que ele mesmo. Você conhece o outro como ninguém. Então, é quando você olha pra ele e diz assim, não, eu sei que na verdade você queria agir assim. Aí o outro diz, não, eu agi assim porque eu queria agir assim, eu queria falar aquilo. Vamos colocar aqui numa situação real, né? Os dois estão num jantar em casa ou até fora, vamos colocar aqui em casa. Os dois estão num jantar em casa, chamaram dois amigos e no meio desse encontro, uma situação meio desconfortável e a esposa simplesmente se levantou, saiu e foi na cozinha. O marido viu essa cena e achou que ela se levantou porque ela agiu de forma grosseira. Porque quando ela se levanta, ele acha que aquilo é um comportamento grosseiro dela. E aí, na verdade, ela se levantou para ir fazer outra coisa, não tem nada a ver com grosseria. Mas ele, mesmo ela dizendo que não foi assim, ele acha que conhece o comportamento mais que ela. Ele acha que a conhece mais que ela mesma. Deu para entender? Então ninguém conhece o outro mais que você. Você sempre sabe muito, muito sobre o outro. Então, as frases comuns de serem ditas dentro do relacionamento, quando tem esse erro, é: você quis falar isso, que eu sei. Eu sei que você quis falar isso. O outro, por mais que o outro argumente quantas vezes quiser, a pessoa fica repetindo: eu sei que você sempre quis falar isso, ou eu sei que você quis falar isso. Rony colocou assim: onde você estava aí, você vai falar. E ela fala, sei, não entendi, Rony. Perdão. Melhor conteúdo, obrigado, Diogo. Stephanie, sim, entendi. Pronto, perfeito. Se não ficar alguma dúvida, vocês vão falando, tá bom? Então você acha muitas vezes, nesse erro aqui, a pessoa acha que conhece até as intenções mais ocultas do outro, né? Então é uma espécie de adivinhação mesmo. Eu vou tentando adivinhar o comportamento, eu vou tentando adivinhar a fala dele, eu vou tentando adivinhar as intenções. Ah, você tinha a intenção de fazer isso quando você falou aquilo. Então eu vou tentando adivinhar de algumas formas. E eu não permito que o outro fale o que ele queria fazer com aquilo, ou o que ele de fato queria falar. Eu trago a minha adivinhação ali dentro do relacionamento e coloco aquilo como verdade, verdade absoluta. E não aceito que o outro contra-argumente com a minha verdade, tá bom? Stephanie colocou assim: eu acho que no meu caso, eu sou a pessoa que acha que conhece mais o outro do que ele mesmo. Então, Stephanie, e aí é um problema, Stephanie. É um problema sério. Ó, por exemplo, uma das frases aqui, ó: conheço você mais que você. E isso é uma coisa que alguém... Como posso melhorar? Vamos falar agora sobre isso. Então, essa é uma frase muito comum. E eu vou falar agora sobre algumas dicas, tá bom? Eu conheço você mais que você. É uma frase que as pessoas costumam dizer. Elas fazem afirmações sobre o outro que traz um certo desconforto. Porque ninguém gosta de ser o tempo inteiro ser adivinhado, né? Eu quero falar sobre a minha verdade, eu quero falar sobre o que eu quis dizer naquele momento. Eu quero falar sobre o que eu pensei, sobre o que eu quis dizer ou o que eu quis fazer naquele momento. E o outro não me permite, ele não dá espaço para isso, tá? Stephanie colocou: ainda não me inscrevi, vou me inscrever. Ótimo, Stephanie. O link tá lá na bio. Depois da live você vai lá, corre, se inscreve, que vai ser sucesso. Ah, o Diogo lembrou aqui: 100% online, 100% gratuito, não precisa pagar nada para participar, tá bom? E aí, o problema de tudo isso, Stephanie, é que gera muitos equívocos. Por quê? Porque a pessoa que está ali tentando adivinhar as coisas dentro do relacionamento, ela crê que o que ela adivinhou é verdade. Então, se você tava, sei lá, no celular, é porque talvez você estivesse falando com alguém. Eu percebo o seu jeito. Eu sei que quando você vira o celular é porque você tá querendo esconder alguma coisa. E aí eu já tô fazendo uma ligação de adivinhação com ciúme, tá bom? Porque na adivinhação eu olho pro seu comportamento, leio, acho que sei o que você tá fazendo ali, ou o que você tá querendo dizer com aquela palavra, com aquela frase, e consequentemente eu tomo aquilo como verdade. Então, se você falou dessa forma é porque você queria me agredir. Não era. Talvez não era. E aí,
Eu não estou dizendo que muitas vezes não é, que você não conseguiu ler o seu parceiro. Às vezes você leu de forma correta, mas você precisa colocar um talvez, você precisa colocar um possivelmente, você precisa colocar isso como possibilidade. Quando você faz isso, você deixa o outro desestabilizado. Quando você acerta e principalmente quando você erra, né? Não há necessidade de você fazer isso dentro do relacionamento, ficar tentando adivinhar os comportamentos do outro. Isso gera muitos equívocos, muitos comportamentos paranoide, né? Meu Deus, será que é isso? Será que é aquilo? Será não, porque na verdade você não coloca como será, você coloca que é isso, é aquilo. E esse é um grande problema, porque se não for, você vai gerar um conflito desnecessário no seu relacionamento. E tem consequências, muitas consequências. Geralmente esse comportamento revela uma falta de confiança no outro. Você não aceita o que ele queria dizer ou o que ele queria fazer naquele momento. Você não aceita a opinião do outro. Você sempre acha que o outro está escondendo algo. Você tenta adivinhar tudo dentro do relacionamento. Existem consequências emocionais para você e existem consequências emocionais para o outro. Vamos falar das duas agora. As primeiras consequências emocionais é para quem faz isso. Vamos usar a Stephanie aqui como nosso exemplo, tá bom, Stephanie? Rony colocou assim: quando vou a algum lugar, falo a verdade para ela, mas ela não acredita e fala: eu sei que você está mentindo, eu te conheço. Tá aí, um caso clássico. Sempre desconfia, cheia de achismo. Tá aí, Rony, um caso clássico aqui. E tem consequências emocionais para os dois, Rony. Olha só, aqui nós temos os dois casos clássicos. Nós temos a Stephanie, que é quem pratica, né, a adivinhação, e nós temos Rony, que sofre com a adivinhação da esposa, tá? E aqui não estou dizendo que existe um melhor ou um pior, só estou dizendo que existem consequências para os dois, pessoal. Existem consequências positivas e negativas para os dois. Nesse caso aqui, mais negativa do que positiva. Porque você fazer uma leitura do seu parceiro é importante, mas você tentar adivinhar e colocar aquilo como verdade é que é um problema, tá bom? As consequências emocionais aqui, para você que pratica isso dentro do relacionamento, que tem essa prática. O primeiro é você achar que não pode confiar nas pessoas. Por quê? Se você está o tempo inteiro tentando adivinhar o que as pessoas vão fazer, ou o que as pessoas vão falar, ou o que de fato elas queriam dizer quando elas tiveram aquele comportamento, ou as entrelinhas, o tempo inteiro você está buscando o que estaria ali nas entrelinhas, você acaba desconfiando de todo mundo, porque parece que as pessoas não estão querendo falar a verdade para você. Então você fica com medo de confiar no outro. E essa arrogância, essa presunção pode te levar a grandes conflitos no relacionamento, tá? Outra coisa é que gera também muita ansiedade na busca constante para tentar adivinhar e ler o outro. Porque como eu estou nessa busca o tempo inteiro de tentar adivinhar, eu começo a gerar um comportamento agitado, um comportamento ansioso para tentar ler, para tentar adivinhar o que o outro queria falar, o que o outro queria fazer. E por isso que surge um comportamento paranoide aí de tentar o tempo inteiro entender o que as pessoas vão fazer, o que as pessoas estão querendo ali de fato falar ou fazer no relacionamento, tá? As pessoas aqui, a pessoa, né, no relacionamento, eu digo as pessoas porque isso ultrapassa relacionamento. Rony colocou assim, sempre desconfia, cheio de achismo. Robert colocou, eu sou assim e estou trabalhando isso para acabar, porque não faz bem para nós. Exatamente, Robert, muito bem. Isso não faz bem para os dois, né? Esses primeiros pontos agora que eu falei, são pontos negativos para quem pratica. Tem pontos negativos também para quem sofre muito com isso, né? E agora eu vou falar para você, Rony. Olha só os pontos negativos para quem sofre com isso. A sua esposa, Robert, a sua esposa sofre com isso. As consequências emocionais. Primeira, a pessoa sente-se julgado o tempo inteiro. É uma pessoa que não consegue sentir que está num espaço seguro, porque ela sente que está sendo julgada, ela não se sente respeitada. Olha só, isso é muito intenso. Por isso que Stephanie, Robert, tem que ter muito cuidado, tá? Você vai estar colocando o seu parceiro numa zona de desrespeito, numa zona de ser julgado o tempo inteiro. A pessoa, ela evita contar coisas para você, porque se ela não encontra um espaço seguro, um espaço para falar o que ela pensa sem que o outro esteja o tempo inteiro,
interpretando o que ela ia falar, o que ela ia fazer, ela não vai se sentir confiante, né? Não vai achar um lugar, um espaço seguro para falar sobre as dores dela com você. E aí simplesmente ela vai escolher calar. Deu para entender? Boa noite, Socorro. Oi, Andréia, boa noite. Suas lives são ótimas. Suas lives são muito top. Está me ajudando muito. Obrigado, Robert. Então continua por aqui pra gente chegar lá. Vamos chegar já nas dicas, tá bom? Então, o que acontece? A pessoa se sente julgada o tempo inteiro, não se sente respeitada, evita te contar coisas. Para se defender, ela pode agir de forma agressiva. E eu tô frisando muito isso aqui porque muitas vezes a pessoa vai agir de forma agressiva para tentar se defender dentro do relacionamento. É o que a gente chama de bloqueio emocional. Uma forma muito grande de defesa é o ataque. Isso está até nos nossos animais, né? Nos animais, na sociedade animal. É um comportamento primário, é um comportamento de defesa, de sobrevivência. No momento em que eu me sinto agredido, eu vou tentar de alguma forma agredir para sobreviver, para me sentir bem de alguma forma. E aí quando o outro está nesse lugar de se sentir o tempo inteiro atacado e julgado por você, ele vai consequentemente também atacar, tá bom? Então, para se defender, ele pode agir de uma forma agressiva e consequentemente não vai sentir confiança dentro do relacionamento. Vamos falar agora dicas práticas para tentar resolver esse problema. Stephanie falou, tem como melhorar? Tem como melhorar, Stephanie. Muito. É super possível. Stephanie colocou aqui, meu Deus, que péssimo. Não sabia que deixava o outro em posição de não se sentir respeitado. Com certeza, Stephanie. Porque o outro não encontra, quando você fica o tempo inteiro tentando adivinhar o outro não encontra um espaço de fala. É como se você estivesse polindo o tempo inteiro o outro. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco para vocês. O último grande erro aqui é um dos melhores, tá? Um dos melhores piores, né? Um dos melhores pra gente eliminar do relacionamento, tá bom? Então fica aqui comigo que daqui a pouco eu conto pra vocês. Eu tenho um exemplo, um caso da clínica que chegou pra mim que é muito, muito interessante. E eu vou mostrar pra você o impacto de tudo isso, tá bom, Stephanie? Então vamos lá. Dicas práticas para resolver essa questão da adivinhação, para você parar de ficar adivinhando o seu parceiro. O primeiro é, parta do princípio que você não sabe nada além dos fatos. Muitas vezes dentro do relacionamento a gente está trabalhando com as nossas emoções. E por a gente estar trabalhando com as nossas emoções e a gente não se conhecer, lembra que eu falei lá em cima que um dos princípios básicos para a gente conseguir estabelecer uma boa comunicação é o autoconhecimento? Então, quando a gente não se conhece o suficiente, a gente acaba misturando tudo, né? Acaba numa confusão emocional muito grande. E isso vai fazer com que a gente comece a interpretar as coisas baseado nessa confusão emocional. Então é preciso que a gente consiga partir do princípio que a gente não sabe nada além dos fatos. O que é fato? É que ela disse que não se sentiu confortável para isso. Então é isso. Se ela falou isso, você precisa acreditar na palavra dela. Eu vou dar aqui algumas dicas ainda para quem ainda é meio inseguro em questionar suas próprias verdades. Mas o primeiro ponto é, acredite nos fatos. Se a pessoa agiu daquela forma, foi só um comportamento. Se ela falou que era daquela forma, era daquela forma. O Robert falou aqui uma coisa interessante. Não sei se foi o Robert. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui, foi o Rony que falou. Quando eu vou a algum lugar, falo a verdade para ela, mas ela não acredita. E fala, eu sei que você está mentindo. Então, se a pessoa disse, olha, eu vou ao supermercado, você não pode ficar tentando adivinhar o que ele queria dizer de verdade, ou o que ele ia fazer de verdade ali. Você tem que acreditar que ele foi ao supermercado, até porque eu já falei aqui pra vocês, não vale a pena permanecer num relacionamento em que você desconfia de tudo, gente. Até se o cara vai ao supermercado, não faz muito sentido isso. É um relacionamento muito tóxico. E aqui não tô falando tóxico de ser extremamente agressivo, mas é uma atitude tóxica que aos poucos vai desgastando o relacionamento, tá bom? Então, parta do princípio que você não sabe de nada além dos fatos. Se baseie na palavra do outro. Acredite na palavra do outro. Relacionamento é isso. Relacionamento é confiança. Relacionamento é acreditar. Relacionamento é ouvir o outro e querer acreditar na palavra dele. Mesmo que por dentro você esteja
angustiado e um pouco agoniado e até sufocado para querer duvidar do outro. Não faça isso. Você precisa acreditar na palavra do outro. É a única forma que você vai encontrar de manter um relacionamento saudável. Hoje pode ser muito difícil para você fazer isso. Se você praticar a partir de hoje, amanhã vai ficar mais fácil. Daqui a um mês vai ser muito fácil. Daqui a 3 meses isso vai se tornar um hábito no seu relacionamento e você vai ter um relacionamento sólido, sólido feito rocha, saudável, bom de viver. Mas para isso você precisa praticar todos os dias isso no seu relacionamento, tá bom? Socorro colocou sufoca demais. Exatamente, desgasta qualquer relacionamento, Socorro. Isso não tem como manter por muito tempo no relacionamento, tá? Uma dica muito importante aqui. Pergunte antes de concluir. Antes de você dizer assim, olha, você quis fazer isso. Pergunta, eu entendi que você queria fazer isso. É assim mesmo? Foi isso que você quis dizer? Foi isso que você quis fazer? Foi isso que você quis dar ao entender? Se o outro disser não, é não. Acabou, você precisa acreditar. Isso faz parte de um processo de confiança, estabelecimento de confiança. Busque ouvir o outro de uma forma mais atenta. Tem pessoas que, quando estão ouvindo o outro dentro do relacionamento, elas escutam as primeiras palavras ali, as primeiras frases, e já ficam pensando na resposta, no que vão perguntar para o outro, no que vão falar para o outro. E acabam não conseguindo ouvir, entendeu? Acabam não conseguindo se conectar de verdade. E você precisa parar, olhar para o outro e ouvir atentamente. Se você conseguir parar e ouvir o outro, ouvir o que ele está querendo realmente falar, não o que você quer interpretar, o que você acha que é, mas o que o outro está falando para você. Isso é escuta atenta, tá, gente? Isso é escuta empática, isso é escuta ativa. Eu paro para ouvir, eu paro para entender o outro. Eu não fico interpretando, tá bom? Então busque ouvir o outro. Então, olha só, uma frase muito comum da pessoa dizer quando ela está tentando adivinhar as coisas no relacionamento é: fulana tem uma... Se você, na verdade, se você fosse mudar, né? Mudar esse comportamento. Você diria assim: fulana, vamos lá, vamos aqui, socorro. Socorro, eu tenho a impressão de que você... E aí você completa. Eu tenho a impressão de que você quis dizer isso quando você falou aquela frase. Eu estou certo ou eu me confundi? Pergunta. Não custa nada você fazer uma pergunta, né? Socorro colocou assim: sofre os dois, podendo ter um relacionamento saudável. Sou esposa do Robert. Olha aí, perfeito. Robert e Socorro. Que bom que vocês estão aqui, gente. Muito feliz por os dois, por vocês dois estarem aqui nessa live. Isso significa muito, sabia? Não é todos os dias que o casal busca realmente melhoras para o relacionamento assim. Principalmente numa live, num dia de à noite, que poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Então, parabéns, realmente, muito bacana isso. Que bom vocês estarem aqui. Então, saber pedir perdão quando julgou errado é algo importante. Aqui outra grande dica para você lidar com essa adivinhação. Ah, eu adivinhei, Dinarte, não consegui me controlar, adivinhei no relacionamento, disse que a pessoa queria falar aquilo, disse que sabia mais dela do que ela mesma, e agora o que é que eu faço? Pede desculpa, pede perdão. Diz: eu me equivoquei, eu errei, não era para eu ter julgado você dessa forma, não era para eu ter pensado assim sobre você. Eu estou errado. Um dos grandes problemas hoje no relacionamento é a falta do perdão, né? Do perdão sincero, do olhar para o outro, reconhecer que errou, reconhecer que fez um julgamento equivocado, que não deveria ter feito daquela forma e pedir perdão. Se você aprende a fazer isso, o seu relacionamento vai dar um salto qualitativo, significativo, pode ter certeza, tá? Então, saber pedir perdão e aceitar quando o outro disser que não era bem assim. Então, quando a Socorro falar para o Robert não era bem assim, é porque não era assim. E o Robert precisa acreditar nisso, certo? Olha só, a Socorro colocou assim: estamos melhorando muito através de você. Que lindo. Obrigado. Isso é muito bom de se ouvir, tá? Muito bom. Vocês resgataram hoje o meu dia. Já estava bom com essa live aqui, super interativa com vocês, agora ficou show de bola. E aí a gente entra agora, Socorro, Robert e o pessoal que tá por aqui também. Tem muita gente por aqui, né? A Andrea tava por aqui. Quem mais? O Rony, Stephanie, todo mundo que tá por aqui, né? Vamos lá. A gente entra no terceiro e último grande erro.
tá? É um erro também muito comum, mas a gente passa a não enxergá-lo dentro do relacionamento porque se torna hábito. Uma coisa interessante da gente pensar é que toda vez que um comportamento ele se torna hábito no relacionamento, a gente para de enxergá-lo. Existe um processo na psicologia que a gente chama de figura e fundo. O que é figura e fundo? Eu tenho dois elementos aqui. Se eu aproximar esse muito aqui de vocês, é o que vocês vão ver mais, certo? Ó, vocês vê todos os defeitos da minha mão. Existe outro aqui atrás, mas como eu estou dando mais ênfase nesse, é o que você mais vê. Então, esse processo a gente chama de figura e fundo. Fundo, o que está mais atrás, figura, o que está mais na frente. E aí, quando a gente está dentro de um relacionamento, todos esses erros de comunicação, eles se tornam fundo. A gente só consegue ser consumido pelos problemas do relacionamento e os erros aqui que deveriam ser eliminados passam a ser fundo. É como se eles simplesmente não existissem na relação, mas eles estão lá influenciando e destruindo o seu relacionamento todos os dias. Então, quando a gente chega aqui na live e eu trago para vocês, olha, isso é um erro, eu puxo esse erro para frente e vocês começam a enxergar ele. E quando vocês enxergam, vocês têm possibilidade de modificar. Deu para entender? Isso é figura e fundo. O terceiro grande erro aqui, a gente chama de absolutismo. O que é o absolutismo? São pessoas que não aceitam outros pontos de vista. Não aceita que o parceiro pode pensar de uma forma diferente. Não aceita que existe a possibilidade de que a visão do parceiro seja até melhor que a dele. Então, isso é um tipo de extremismo, tá? Dentro do relacionamento. São pessoas inflexíveis, pessoas rígidas. Toda relação a gente vai lidar com ideias diferentes e formas de lidar com algo diferente. E a gente precisa estar flexível a isso, né? Então, estamos passando por um problema e eu tenho uma forma de resolver isso. Eu resolveria dessa forma. Mas o outro talvez se resolva de uma forma totalmente diferente. E a gente precisa equilibrar essas decisões. Porque a minha decisão não pode ser a mais importante, não pode ser a decisão absoluta, certo? A gente tem que entender que são perspectivas diferentes. Perspectivas diferentes. Cada um vai ter a sua perspectiva, a sua forma de olhar para um determinado problema, para uma determinada situação dentro do relacionamento. E nem sempre vai ser do meu jeito. Nem sempre vai ser do jeito que eu acho que é certo, do jeito que eu acho que é bom. E no absolutismo, as pessoas têm o costume de dizer no relacionamento, tem que ser assim, deve ser assim. Então, você não pode agir dessa forma. Eu imponho para o outro a forma como ele tem que agir, a forma como ele tem que pensar, a forma como ele tem de me amar. Eu botei uma frase aqui interessante, olha só. Se você me ama, não pode me causar nenhuma tristeza. Olha só. Lembra, isso é um ponto muito conflitante hoje em dia, né? Que a gente acha que relacionamentos não tem crise, que relacionamento não tem nenhum momento de tristeza. E é um equívoco muito grande, porque relacionamentos tem momentos que a gente passa pela parte baixa, né? Então, todo relacionamento vai ter essa parte aqui, ó, essa curva de baixo. A gente tem momentos que a gente está na curva de cima e tem momentos que a gente está na curva de baixo. E saber lidar com essas curvas aqui, ó, é o que vai fazer a diferença. Porque quando tá lá em cima, tá tudo bom, tá todo mundo feliz. Quando a gente tá aqui embaixo, é que a gente lida realmente com a vida, né? Que é com os problemas, tá bom? Então, se você me ama, não pode me causar nenhuma tristeza, porque você não pode, eu sou absoluto. Você não pode fazer isso. Você deve agir assim. Você tem que me amar dessa forma. É a forma que eu acho que é. Por exemplo, quando a gente fala sobre amor, né, é sempre um problema. Por quê? Porque as pessoas acham que o amor ele tem um padrão, que existe uma forma única de amar. Então, se eu amo, Dinarte. Se eu amo, eu dou afeto. Eu dou carinho, toque. Eu toco na pessoa, passo a mão no cabelo. E o meu parceiro não faz isso, a minha parceira não faz isso. Então, se ele não faz isso, é porque ele não me ama. E para ele me amar, ele tem que agir dessa forma. E aí eu vou impondo regras, eu vou fazendo imposições dentro do relacionamento. E isso tem muitas consequências, tá bom? Muitas vezes essas pessoas elas tiveram seu posicionamento negligenciado. Foram pessoas que foram sendo negligenciadas na vida, na infância, na adolescência. E hoje, para elas não serem negligenciadas, elas impõem. Só que aí elas encontram o relacionamento para impor. E isso é extremamente negativo. Porque o outro vai ter consequências muito sérias para o parceiro.
Eu vou falar daqui a pouco sobre essas consequências. Olha só, a Andrea colocou assim, tudo tem que ser conversado, né? Muito importante isso. Perfeito, Andrea. Tudo tem que ser conversado. O Rony colocou, eu era assim, falava o que pensava e tinha que ser do meu jeito. Hoje não faço mais isso, mas porque estou aprendendo a dar valor e voz para ela e decidirmos juntos o melhor para nós. Perfeito. E eu vou falar aqui sobre algo, sobre dar a voz, que é o que eu tinha prometido para vocês, que é algo muito interessante. É um caso que eu atendi, eu vou expor aqui, claro, sem dizer nome, sem dizer quem é, mas eu vou falar um pouquinho sobre esse caso. Quando a gente ama, tem que ter cumplicidade. Sempre falo para ela. Muito bem, cumplicidade é a palavra-chave aqui. E aí, vamos lá. São imposições, né? Como eu falei, se você me ama, não pode me causar nenhuma tristeza. Geralmente são pessoas que foram negligenciadas e aí elas se tornam também pessoas que impõem muito dentro do relacionamento. Acabam sendo muitas vezes também pessoas egocêntricas. Podem ser pessoas egocêntricas. O que seriam pessoas egocêntricas? Seriam pessoas que se colocam como centro de tudo, se colocam como donas da razão. E isso é um problemão dentro do relacionamento. Porque o outro vai se sentir extremamente sufocado. E é disso que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Então são pessoas que muitas vezes viveram em uma família que aceitava todas as suas imposições. Eu tô botando aqui as causas, os possíveis, o que pode ser que subsidie, né? Se é que essa palavra existe, mas que dá subsídio para essa pessoa agir dessa forma. Então, são pessoas que viveram muitas vezes em famílias que aceitavam todas as suas imposições, então ela foi entendendo que isso era natural, que ela se impôs, todo mundo tinha que aceitar as coisas. Elas procuram sempre pessoas mais passivas. Então, pessoas que são absolutistas geralmente se casam, namoram, noivam com pessoas mais passivas. E é um problema também, porque isso é um padrão, né? Quanto mais eu imponho dentro da relação ou na vida, mais eu busco pessoas que são passivas, ou seja, que aceitam tudo do outro, para que eu possa estimular esse comportamento em mim, de ser impositivo, de impor para o outro as coisas, tá bom? Então são pessoas que sempre procuram pessoas mais passivas. Então se você impõe muito dentro do relacionamento as coisas, provavelmente você está casado com uma pessoa que é mais passiva. E se você é mais passivo, fique muito atento se o outro não é muito impositivo. Aí você vai ter que buscar formas de impor limites também dentro desse relacionamento, tá bom? E são pessoas que têm sérias dificuldades em lidar com a frustração. São pessoas que não conseguem lidar muito bem com a frustração, tá bom? A gente vai falar agora sobre as consequências emocionais, tá bom? Que tem uma coisa importante agora, uma coisa bacana pra vocês. Deixa eu só ler aqui os comentários de vocês. Olha só, o Diogo aqui tá dando as palminhas. Tem que ser conversado, tem que ser bom para os dois, exatamente. O Diogo colocou super de acordo. Então vamos lá. A gente tá falando aqui, galera, de absolutismo, né? Pessoas que impõem, o outro tem que agir dessa forma, tem que fazer dessa forma, tem que agir assim, tem que fazer assim, tem que me amar dessa forma, não pode fazer isso. São pessoas absolutistas que impõem dentro do relacionamento. E a gente vai falar sobre consequências emocionais para quem age dessa forma e consequências emocionais para quem sofre com isso dentro do relacionamento, tá bom? Primeiro, para quem faz isso. Olha só, a pessoa, deixa eu só pegar aqui. A pessoa acha que não pode confiar nas pessoas. Ela acha que não pode confiar. Por quê? Porque quando eu imponho demais, eu tô ali, ó, impondo o tempo inteiro. Você tem que fazer dessa forma, você tem que fazer dessa forma. É porque eu não consigo confiar no outro. Eu não consigo confiar que o outro vai ter boas decisões, que o outro vai tomar boas iniciativas, que o outro vai saber qual é a melhor forma, por exemplo, de amar dentro do relacionamento. Então eu vou simplesmente não confiando. É um medo de confiar no outro. Também existe ali a arrogância, né? Que pode levar a grandes conflitos. É quando eu tenho certeza que a minha posição, que a forma que eu penso, a forma que eu ajo é a melhor e que você tem que seguir da forma que eu quero, tá bom? E isso pode gerar também uma ansiedade na busca constante, né? Por esse processo de você estar o tempo inteiro sendo absolutista no relacionamento. 2 pontos importantes. A primeira, tendência a sérias frustrações. Por quê? Óbvio, né? Se você está impondo o tempo inteiro, provavelmente você vai se frustrar. Você vai entrar num processo de frustração muito grande porque a vida não é como você quer. A vida não acontece da forma que você deseja.
E quando a gente se tocar disso em algum momento, isso vai chegar, a tendência é a uma séria frustração, porque você pode entender e perceber que o outro não vai agir da forma que você deseja. Você vai achar que os outros não te entendem ou não te amam, né? Por quê? Porque o outro não faz o que você quer, mas o outro não tem a obrigação de agir da forma que você deseja. Mas as pessoas que são absolutistas dentro do relacionamento acham que o outro tem que agir dessa forma. Se ele não agir assim, elas se sentem não amadas, não correspondidas. Isso é um grande problema para a pessoa que faz isso, tá bom? Consequências para o outro. E aqui é o que eu quero deixar um ponto significativo para vocês, tá bom? Olha só isso aqui para o outro. A consequência para quem sofre com o absolutismo. A pessoa se sente sufocada, a pessoa se sente sugada pelas altas exigências, a pessoa não encontra espaço para expor a sua própria opinião, ela tem dificuldades para se posicionar, ela tem medo de ser contrariada. Então olha só o que a pessoa, o outro, né, o que impõe o tempo inteiro, está gerando no relacionamento. A pessoa se sente sufocada, está gerando uma sufocação. A pessoa se sente sugada pelas altas exigências, não encontra espaço para a sua opinião, se sente o tempo inteiro pressionada, tem um medo extremo de contrariar o outro, pode nem ser extremo, mas ela tem medo. Porque o impositor, aquela pessoa que impõe dentro do relacionamento, ela vai gerando todos os dias um certo medo no outro. E esse medo ele vai se instalando. Então tem um medo de ser contrariado. Olha só, eu atendi uma pessoa e ela estava exatamente sofrendo desses erros que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? E ela trouxe para mim um discurso muito intenso e eu fiquei muito tocado com tudo aquilo que ela trazia porque era muito verdadeiro, era muito sincero. E ela disse assim, Dinarte, eu sinto como se eu não tivesse voz dentro do relacionamento. E ela trouxe uma analogia. Eu me sinto como um passarinho que está dentro de uma gaiola e deixou de cantar. Vocês conseguem entender isso? Acho que voltou, né? Parou aí para vocês, mas voltou, né? Uma pessoa que se sente dessa forma, como um passarinho que deixou de cantar dentro do relacionamento, isso é muito pesado, é muito intenso. Então, quando você age de uma forma tóxica no teu relacionamento, impondo para o seu parceiro, colocando que ele tem que agir de uma forma, que ele tem que fazer de outra, você está exatamente fazendo isso. Você está tirando a voz, você está tirando o espaço, você está sufocando, você não está dando liberdade, você está faltando com respeito a essa pessoa, tá? Então, isso é muito importante que vocês entendam. Como é que a gente consegue lidar com o absolutismo de forma prática? O primeiro fato é olhe as coisas sobre diversos ângulos, sobre diversas perspectivas. Deixe que o outro fale o seu ponto de vista. Isso é importante, a gente precisa olhar as coisas de uma forma diferente. Ah, tem uma determinada situação aqui no relacionamento que eu faria dessa forma. Como é que você faria? Como é que você resolveria esse problema? Então a gente já começa a incluir o outro, entender que não é só do meu jeito. Eu posso até querer que seja feito do meu jeito, mas eu preciso ouvir o outro. Eu preciso que a gente encontre um meio termo, um ponto de equilíbrio, tá bom? Não considere que a sua verdade é absoluta. Isso é pra vida, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente não pode considerar que a nossa verdade é absoluta e é a única. A gente precisa aprender a questionar as nossas certezas e as nossas verdades. Exatamente para a gente não cair na ideia de que a nossa verdade é absoluta, tá bom? Deixe o outro decidir junto com você, né? E aí, um ponto importante aqui para quem sofre com isso, para a pessoa que é passiva dentro do relacionamento, passiva no sentido de aceitar tudo que o outro impõe, você precisa decidir junto com o outro também. Você precisa se impor dentro do relacionamento. Você precisa impor limites. Se você age sempre de uma forma muito passiva, aceitando sempre todas as imposições do outro, isso vai alimentar esse comportamento que o outro tem, tá? Então é preciso você se posicionar também e deixar os limites bem estabelecidos dentro da relação. Um relacionamento é feito por duas pessoas. Se as duas pessoas não estão bem alinhadas no que de fato é um relacionamento saudável, esse relacionamento tende a se frustrar. E com a frustração diária vem a separação. Teve uma pessoa aqui que falou que era o caso dela, né, lá no início da live, de divórcio. Gente, divórcio hoje é uma realidade. Acontece todos os dias. Se você procura melhorar o seu relacionamento, você está fora da curva. Geralmente, as pessoas não estão nem aí. Elas estão simplesmente vivendo.
Elas vão vivendo, vão vivendo, vão vivendo. E se der certo, deu. Se der errado, deu também. Seguem a vida. Mas eu acredito que existem formas bem melhores de você viver um relacionamento. Existem formas saudáveis de você viver. A prova disso é que eu atendo hoje pessoas que conseguem ter um bom relacionamento, que conseguem viver uma boa relação. São pessoas que são transformadas não por mágica, não por nada disso, não é por decisões. Se você decide hoje ter uma boa relação, se você decide investir em comportamentos que produzem saúde, comportamentos que produzem saúde no teu relacionamento, você vai ter uma boa relação, tá? Às vezes as pessoas não acreditam que pode acontecer isso com elas, porque às vezes o relacionamento já está tão desgastado que elas não têm mais fé, esperança, né? Não estou falando nada aqui no sentido religioso, estou falando de ter esperança que pode melhorar. E eu estou aqui exatamente para te dizer que é possível, tá bom? Então a gente finaliza por hoje com esses 3 grandes erros que você precisa eliminar do seu relacionamento, tá bom? Então fiquem bem. Essa foi nossa live de hoje, tá bom? Uma noite linda, muito obrigado pela participação de todo mundo, por vocês terem ficado até o fim. Grande beijo, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.